Olá, falando hoje sobre o pé diabético. Por que uma pessoa diabética desenvolve esse sintoma? O que está por trás disso? Então, aqui eu vou falar só um pouquinho aqui no início sobre o que está por trás, o que a medicina convencional traz, o que a gente sabe que é o pé diabético, né? E depois, a segunda parte da live eu vou explicar sobre medicina germânica, que é o meu trabalho, que é aquilo que eu trato nas pessoas que vêm buscar minha ajuda, né? Então, o pé diabético é um sintoma muito sério, é algo que exige muito mais atenção do que a gente está dando, né? Bom dia, bem-vinda quem está chegando ao vivo no Instagram. Para o YouTube vai a gravação desse conteúdo. E depois, quem tiver dúvidas, deixe seu comentário, deixe sua curtida, deixe sua contribuição também, tanto aqui no Instagram como no YouTube. Porque sempre é interessante, é importante a interação de vocês, para eu saber se minha comunicação está clara, se estou atingindo os objetivos que vocês buscam aqui no meu conteúdo. Então, o pé diabético é um dos maiores medos. Quando uma pessoa com diabetes vem pedir atendimento para mim, normalmente, falando sobre os medos, o maior medo é desenvolver uma doença crônica em relação aos pés ou também em relação à visão, né? E as outras cronicidades que o corpo traz quando nós estamos diabéticas, né? Então, e a gente aprendeu muitas meias verdades. Esse que é o maior problema em relação ao pé diabético, em relação às doenças relacionadas com diabetes, né? Então, eu, como terapeuta da medicina germânica, do conhecimento sistêmico, de outras ciências também, o que eu estou vendo que é o maior causador das cronicidades é a falta de informação, a falta de saber qual a causa real mesmo desses sintomas que a gente carrega. Por quê? Porque nos ensinaram a acreditar que a diabetes pode comprometer a circulação sanguínea, a diabetes compromete a sensibilidade dos pés, que a diabetes faz essas doenças, essas alterações virem, né? Quando não tratada, né? E com isso também evolui para infecções graves e amputações dos pés. Normalmente começa com um dedo, depois vai para mais uma metade de um pé, ou vai já direto para o joelho. Teve uma amiga minha recentemente, né, ela não tratou a causa real, ela se dizia não diabética ainda, né? E de repente ela teve uma infecção generalizada no pé e na perna que amputou no joelho. E eu já tratei pessoas, já atendi pessoas que iriam amputar a perna, estava tudo certo, foram internadas e tiveram que brigar com o médico para não autorizaram o corte da perna e hoje estão caminhando naturalmente porque trataram a causa real do problema do pé, que no fundo a gente sabe que não tem nada a ver com diabetes, praticamente nada, né? Então aqui o meu conteúdo ele é para pessoas diabéticas ou pessoas que tenham problemas nos pés, mas que queiram ser o seu próprio médico, que não seguem à risca aquilo que aprenderam, né? Que o pé diabético é causado pela diabetes. A pessoa que acredita nisso, ela vai, provavelmente o futuro dela vai ser amputação do pé, amputação da perna, porque ela não está conseguindo mudar a concepção dela, a percepção em relação à doença, né? E isso, muitas ciências já provaram que o jeito que a gente olha para a gente, para nossa vida, faz com que a gente tenha resultados conforme, né? Então, se eu olho para minha vida como alguém que estou caminhando num lugar, numa vida difícil, eu estou vivendo uma vida
impossível, uma vida cheia de complicações. Olha o chão que eu estou pisando. Olha como eu percebo esse meu chão, né? Então, às vezes nem é tão grave a situação, mas o meu jeito de olhar para a minha vida faz com que o meu pé já comece a deformar. E isso aconteceu comigo. Acontece com muitas pessoas que eu atendo. Elas não têm diagnóstico de diabetes. Eu não tinha diagnóstico de diabetes quando eu tive pé diabético. E o que que era o meu pé diabético? Eu tinha queimação, durante a noite, principalmente, eu pisava no chão, parecia que eu não tinha sensibilidade. Eu pisava no chão, tem dias que parecia que tinha agulhadas, tinha agulhas dentro do pé. Quem tem pé diabético sabe do que eu estou falando, já reconhece, né? Então, tem dias que eu pisava no chão, parecia que eu levava choques, né? De tão agulhadas, mais fortes, mais leves, né? Mas tem noites que eu acordava durante a noite para ir ao banheiro, eu não conseguia pisar no chão com a sola do pé. Eu só podia pisar com a ponta dos dedos no chão. Isso foram anos eu caminhando assim. E o que aconteceu junto com isso, que eu não sabia que era pé diabético? Eu parei de usar calçados um pouco diferentes, porque diziam que o pé deformava por causa dos calçados. Sim, ele tem uma parte, por exemplo, se eu uso sempre rasteirinha dura, uso uma sapatilha com um solado duro, ou só saltos que agridem o meu pé, que me deixam a maior parte do tempo em agressão física, né? Então, uma pessoa que usa salto, aqueles saltos assim, que o pé fica totalmente deformado, é normal os dedos entortarem. Só que a gente vê pessoas que eu atendo mesmo, uma senhorinha que eu atendi aqui na minha cidade, que o pé dela totalmente deformado, totalmente, sim, os dedos aqui para dentro e esses dedos aqui todo e o pé também todo torto para dentro, dos dois lados, não consigo nem fazer aqui. E foram anos entortando, entortando com pouca dor. E quando a dor começou a agravar, qual é a solução do médico? Alguns médicos, ela foi em vários médicos, a maioria dizia, tem que amputar o pé porque ele não tem o que tirar a dor. Ela tomava morfina para tirar a dor e não tirava mais, né? Então o pé, mesmo ela nunca ter tido diagnóstico de diabetes, ela formou o pé diabético. O pé dela entortou e os ossos estavam se deformando, estavam totalmente encavalados, né? Então, por que eu faço live aqui com esse conteúdo e coloco o nome de pé diabético? Porque é assim que as pessoas entendem, mas as causas são bem maiores do que a diabetes. Então, tem vários sintomas. Eu vou trazer aqui o que é oficial, né? Primeiro, o que a gente percebe quem tem o pé diabético. Bem-vindo, pessoal que está chegando aqui ao vivo. Quem for assistir a gravação também e também quem está no YouTube. Muito bom, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. E se vocês estiverem aqui, quem está ao vivo, pode colocar sua pergunta, sua contribuição em relação a dores nos pés, aos sintomas nos pés, né? Então, tem sintomas nos pés que vêm dos nervos. Que é que causa sintomas nos pés que vêm dos nervos? A falta de sensibilidade, a perda da sensibilidade, né? A pessoa pisa no chão e parece que não tem sensibilidade mesmo, o pé fica grosso, né? Então tem ou sente excesso de calor nos pés ou sente excesso de frio nos pés. Isso tem tudo a ver com o sistema nervoso. E o sistema nervoso é controlado aqui pelo nosso cérebro. Então, a falta de sensibilidade, ela dá sensações de agulhadas e queimação, pontadas nas pernas e nos pés, e de noite tendem a piorar. Então, de noite, por quê? Porque de noite é a hora que o nosso corpo está buscando equilíbrio, os líquidos fluem mais durante a noite, né? E um dos sintomas também, quando tem problemas nos nervos, na falta de comunicação da parte do sistema nervoso, é fraqueza nas pernas. Então, esse é um sintoma que tem a ver com nervos. Eu vou acelerar aqui um pouquinho no começo, porque eu quero focar mais no que a medicina germânica traz como explicação da causa real, né?
Isso aqui também é causa real. O problema está nos nervos. Então, depois eu vou explicar o que afeta os nossos nervos para dar esses sintomas. Outro sintoma que vem, que a pessoa que antes dela ter pé diabético, é a dificuldade de circulação sanguínea, que aumenta o risco da necrose. Por que aumenta o risco da necrose? Porque o sangue não chega nos pés, o sangue não flui naturalmente. E quando tem risco de necrose, dá dor no caminhar, pisa em calçado, usa calçados mais duros, dói. Esse sintoma eu tinha também. Quando vai fazer subidas, o pé cansa muito mais, aí a próprio o formato de pisar no chão dói mais, né? Então é porque pode ter situações vasculares. E quando as artérias não funcionam mais direito, também tem outras lives que falam sobre os problemas das artérias que causa isso aí, que está relacionado com o coração, com o rim. A pessoa que tem problema cardiovascular, a gente já fala cardiovascular. Então, a pessoa que tem necrose nos pés por falta de circulação, ela também tem questões com obesidade, com perda de peso, ela tem questões cardíacas, né? Então, não é só a má circulação ali o problema, tem muito mais situações. Bem-vindas, bonitas, aqui do Instagram. Que bom que vocês estão aqui. E outro sintoma que vem antes de a gente ter o diagnóstico de pé diabético, e às vezes a gente nunca tem diagnóstico de pé diabético também, mas quem tem feridas, úlceras nos pés que demoram um pouco a cicatrizar, mudança de cor na pele, ela fica mais pálida, mais vermelha, fica mais. Tem gente que tem os pés arroxeados também, parece que é falta de circulação, né? Mas é muito mais profundo, né? Calos, aqueles joanetes que a pessoa faz cirurgia e falam que volta o joanete. Ele volta mesmo quando não é tratada a causa, né? Então as pessoas deformam o pé, faz aquele joanete que vai aqui no dedão, aqui para fora, faz cirurgia e depois continua com dor, continua com problema. Raramente o problema vai embora. É porque vem de dentro a dor, vem de situações que depois eu vou explicar mais certinho, né? As unhas começam a engrossar, dar aquela micose, aquelas unhas encravadas, aquelas unhas que engrossam, que solta as bactérias que faz as unhas todas ficarem pretas, ficarem soltas, né? Outro problema que é de pele também e de unhas a pele muito seca ou aquelas fissuras, aqueles rachados no calcanhar. Tem pessoas que têm o pé todo aqui no entorno, sempre seco, sempre rachado, a pele muito seca, desidratada. Tem gente que dá a gota, né? Tudo está relacionado, né? Então, não é só um problema de diabetes, tem coisas mais intensas. Gente, vocês que estão ao vivo, coloquem suas perguntas aí, tá? Ou suas contribuições também. Outro sinal de que está acontecendo já um pé diabético, que não tem nada a ver com diabetes, é o inchaço dos pés. A pessoa que fica sentada o dia todo. Agora de manhã, alguém aqui saindo da minha casa falou assim: Você lavou minha meia com água quente? Porque ela diminuiu, ela está muito apertada. Aí eu disse: Não, a minha máquina não lava com água quente. Aí eu disse: Então meu pé está inchado. Está acumulando líquido no pé, sinal que tem algo que não está normal, né? Então, o inchaço, o acúmulo de líquido, é um sinal sempre de situações, ou está com o corpo intoxicado, inflamado, se alimentando muito mal, ou tem conflitos internos de abandono, de solidão, de se sentir. É meio assim, um peixe fora da água, né? Eu estou acelerando aqui para depois ir para a próxima fase, que é a medicina germânica atrás, né? A vermelhidão ao redor das feridas também é um sinal de inflamação, de corpo intoxicado, como no outro já deu que as alterações da pele, né? As pessoas que demoram cicatrização,
Minha mãe teve diabetes por mais de 40 anos e ela não tinha problema de circulação, cicatrização e também não tinha problema de pé diabético. Ela conseguia, o pezinho dela ficou do mesmo jeito dela. Ela nunca tinha unha encravada, ela nunca tinha nenhum tipo desses sintomas que dizem que a diabetes traz. Então, como assim? Pessoas que nem têm diagnóstico de diabetes ainda, como eu já tinha pé diabético. Minha mãe, que teve diabetes por 40 anos com diagnóstico, não teve pé diabético. Então, isso para mim é claro, não somos só nós, né? Assim como as pessoas, como aquela senhora que eu comentei, que eu atendi, que eu fiz o plano de tratamento para ela, porque ela tinha depressão desde criança, ela tinha falta de motivo para pisar na vida, para estar pisando no chão. Aí a pessoa que desenvolve uma depressão por falta de motivo de estar viva, ainda culpando a mãe, o pai, porque ela foi dada em adoção ou por causa de situações que ela não conseguia suportar, e a diabetes nunca vai aparecer em alguns casos, porque não é conflito de resistência, é outra situação. A pessoa que desenvolve diabetes, ela está vivendo uma brabeza em relação à própria vida. Ela está com raiva da vida que ela tem. E tem pessoas com depressão não desenvolvem essa raiva da vida. Elas simplesmente elas têm uma crença sobre si mesma que elas não merecem estar vivas e porque elas são umas coitadas, né? Eu também tive esse sintoma de ser uma coitada, de ser uma pessoa que não merecia estar viva, mas eu tinha muita raiva, eu tinha muita mágoa, muito rancor. Então, era mais forte a raiva do que a desistência. Por isso, a gente desenvolve diabetes. E aquela pessoa que tem a depressão, mas está assim conformada de que ela é uma coitada, meu Deus, a minha vida não tem jeito porque a minha mãe me deu, ou qualquer motivo, ou porque eu sou de fato, eu nasci com o pé esquerdo, né? Bom dia, bonitas que estão aqui. Obrigada de vocês estarem aqui. Tô olhando aqui para o YouTube também, tá? Por isso que às vezes eu estou vendo vocês chegarem. Obrigada de estarem aqui. Então, por que uma pessoa desenvolve pé diabético e por que outra desenvolve sem ter diabetes e porque a outra pessoa deforma o pé sem ter, tendo diabetes. Porque são dois sintomas que não estão, não é o mesmo motivo, não é a mesma causa, né? Então, a causa biológica da diabetes é eu tenho raiva, eu tenho resistência, eu não quero minha vida desse jeito, a minha vida é um caos, mas eu não quero viver desse jeito. Então, eu sou uma pessoa depressiva porque eu não quero viver desse jeito. Mas a minha glicemia aumenta porque eu tenho raiva. Então, esse calor, essa rejeição, essa briga interna faz subir a glicose, faz subir também a insulina. Porque depois eu vou falar mais um pouquinho mais sobre isso. Por que faz subir? Porque eu rejeito a minha própria vida. Eu tenho asco, eu tenho nojo de ser quem eu sou. Indiretamente é isso. Eu me repudio, eu me rejeito. Aí aumenta a insulina e aumenta a glicose, né? E a pessoa que tem infecções nos pés sem ter o diagnóstico de diabetes, ela, ela tem uma alta rejeição interna, mas ela não tem essa rejeição, esse que é o diferencial, né? Então, ela tem problemas nos pés, ela tem inflamação e ela fica tratando com pomadas, ela fica tratando com banhos quentes, ela fica indo no médico até que tem que cortar o pé fora, porque o mau cheiras que tem já desde o chulé, já é um sintoma de pé diabético, a pessoa que tem muito chulé, ela não tem inflamação, mas ela tem o conflito ativo. Então, o mau cheiro do chulé até o mau cheiro da podridão do pé, depois, quando a pessoa está com infecções generalizadas por causa da diabetes, a causa é a mesma: conflito de território.
É, desde uma criança. Meu filho, com 1 mês de vida, poucos dias de vida, eu percebi que ele tinha chulé. Então, ele já nasceu com traumas de território, com situações não, coisas que poderia ser relacionado à mãe, porque uma criança que nasce com chulé pode ser conflito em relação com a mãe, ou pode ser um conflito dele mesmo, de falta de segurança no território dele, né? Mas os sinais da deformidade, o que que é a deformidade mesmo no pé, que é o assunto da live, né? A pessoa vai começar a formar, os dedos vão virando em martelo, vai começar a formar joanetes, faz joanete lá no final do pé, o meu pé aqui tá meio estranho, é a minha mão, né? Faz joanete aqui atrás, faz joanete aqui do lado, faz joanete aqui no dedinho, e são tudo deformações já, né? E o que acontece quando isso começa a cronificar? A pessoa começa a alterar a pisada e começa a sobrecarregar as outras partes do corpo. Começa a dar problemas na coluna, começa a dar problemas no joelho. Tem muitas pessoas que, por causa de um pé deformado, que ela não percebeu que estava deformado, começou com problemas na coluna, porque ela pisa torto. Quando você tem um joanete que dói, você já não pisa mais do mesmo jeito. Então, se você começa a formar um joanete, você precisa olhar para as causas reais do teu corpo, mesmo que você não tenha diagnóstico de diabetes, né? Então, agora eu vou entrar mais para a medicina germânica. Obrigada, gente, que está aqui comigo ao vivo. Então, por que começa? Estou olhando minhas anotações aqui, porque senão eu me perco aqui nos meus assuntos, né? O que que são os sinais? Por que começam as deformidades nos pés? Olá, linda que está chegando, Cíntia. Nossa, quanta gente bonita aqui. Obrigada que vocês estão aqui comigo. Então, o que que acontece com o nosso pé quando ele começa a deformar? A gente precisa olhar para a composição dos nossos ossos, porque o pé começa a deformar, é o osso que está deformando. Às vezes é o nervo que está repuxando o osso, né? Então, se você que tem o sintoma, você precisa ou buscar um médico para entender, ou você precisa observar mesmo seu pé. Se é falta de circulação sanguínea, que no meu caso nunca deu, fazia os exames, minha circulação sanguínea sempre era boa, porque eu sempre tive ótimos hábitos alimentares, eu sempre tive fazia atividades físicas, então eu não tinha esse problema de circulação sanguínea, mas o meu pé inchava e fazia exames, fiz vários tipos de ressonância, de raio-x e nunca apareceu nada. Por isso que eu comecei a estudar a medicina germânica, porque digo, se eu não tenho nada, mas o meu pé dói e estão querendo que eu tome apenas um corticoide para tirar o sintoma, para aumentar de novo de peso e começar a dar problemas. Aí que eu comecei, lá para os 50 anos, comecei a estudar a medicina germânica. Por quê? Porque se eu não tenho nenhum problema real, mas dói, é sinal que eu tenho um problema real. Sim, que pode ser apenas emocional, emocional biológico ainda, né? Não aparece ainda nos exames, mas sem demora vai aparecer. Se eu tenho dor e eu não trato a causa dessa dor, desse inchaço, dessa retenção de líquido, sem demora os médicos vão achar. E às vezes, quando vão achar, que demora um pouco mais, pode ser que já seja um pouco tarde para você reverter sem cirurgia, né? Ou sem muita dor, sem muito sofrimento, né? Então, todo o osso ele é revestido pelo periósteo. É uma pelezinha bem fininha que reveste todos os tecidos internos. Todos os tecidos do nosso corpo são revestidos. É, quem já viu um osso ou no açougue geralmente já estão muito secos, né? Mas se a gente observar no osso, também pode buscar no Google, o que que é o periósteo? É uma pelezinha fininha que reveste o osso para proteger. Para quê? Qual é a função do periósteo? É permitir que os nutrientes que você tem no sangue, a água que você toma, o periósteo é responsável para proteger e para
manter saudável o osso. E o que acontece na pessoa que começa a deformar o pé? O que está acontecendo com ela? Ela está com esse periósteo machucado, inflamado ou quebrado, mesmo rompido. Às vezes é numa machucadura, né? Por exemplo, num corte. Um corte que cicatriza, que afeta o osso, o periósteo ele se restabelece e volta tudo ao normal. Agora, quando tem uma inflamação que não vai embora, você toma muito antibiótico, o que acontece? Ele não se restabelece. Então, a pessoa que tem feridas nos pés, que tem machucado no pé e toma muito antibiótico e não trata a causa desse machucado, o corpo não consegue reparar os danos para fazer com que o periósteo se restabeleça, essa pelezinha de proteção se restabeleça. É como a gente está numa camada de proteção aqui, tem um tubo sobre mim me protegendo e esse tubo está ficando cada vez mais cheio de furinhos e eu tomo antibiótico, esses furinhos não se fecham mais, né? Então o corpo não consegue restabelecer quando a pessoa toma muita medicação, né? Então, o que que o Dr. Hammer da medicina germânica provou? Que todas as doenças, menos os machucados, menos os envenenamentos, menos a falta de nutrientes, que sempre quando a pessoa tem um pé diabético, ela precisa olhar se os nutrientes, se ela está com vitamina, se ela está com os nutrientes tudo em dia, né? Se está mais ou menos em dia, então não pode dar inflamação por causa de falta de nutrientes, né? Então, o que que o doutor descobriu? Que todas as doenças que não são causadas por acidentes, por machucados, elas são originadas por conflitos biológicos, por situações que acontecem na nossa vida, né? E um conflito biológico aqui que ele é situações que a gente vive em forma de forma traumática. A gente se sente sozinha, a gente aumenta o drama. Então, todo conflito biológico ele tem essa conotação por trás. E qual é o diabético que não tem essa sensação? Eu estou só no mundo, ninguém me entende, ninguém me ama. Todo diabético tem essa crença forte. Eu me incluo nesse grupo de pessoas. Bom dia, Marlene. Então, toda pessoa que tem problema no pé, ela tem conflitos biológicos relacionados que afetam o periósteo e também que afetam a derme. Então, tem duas situações que causam problemas no pé. Às vezes tem outras ainda, mas essas duas são as básicas, né? Então você precisa olhar, isso aqui tem que ser tratado em terapia, né? Não adianta você escutando minha live que você vai conseguir mais ou menos ter ideia quais os conflitos biológicos que você vive, se você tem alguma alteração no teu pé, se você tem unha encravada, contínua, você pode dizer, ah, é por causa do tênis, por causa do sapatinho do bico fino. Pode prestar atenção que não é por causa disso de verdade. Fica um mês, 2 meses sem usar o bico fino para ver se teu pé sara. Se você acha mesmo que é causada por algo externo, fica um tempo sem usar aquilo para ver. Eu fiz esse teste porque eu não podia usar tênis, fazer caminhada, eu tive que parar de fazer exercício físico alguns anos atrás porque eu não podia mais usar tênis do meu tamanho. Então, eu usava um tênis 2 números maiores, caminhava um pouquinho, já estava cansada e já doía a minha unha também, minhas unhas, né? E meu pé que estava entortando, então hum, não precisa nem comentar quanto que ele doía, quanto que machucava. E quando tem dor, é sinal que tem algo que está fora do normal, né? Fora do cuidado, né? Então, a pessoa que começa a deformar os pés, ela tem um dos motivos. Ou conflito biológico relacionado a periósteo, que é aquela pelezinha que reveste os ossos, ou em relação à derme, que é aquela pele mais profunda que protege o nosso corpo. Aquela pele que não é só essa pelezinha por fora, é a carne mesmo que está junto com a pele, né? Então, esses dois tecidos são os que respondem, que inflamam, que machucam com a pessoa que tem pé diabético, né? Que tem um pé deformado. Então, ela está vivendo.
ela pode estar vivendo várias situações. Eu vou citar aqui e que daí também vocês conseguem, se vocês conseguem identificar, né? Então, mas como eu falei, são coisas que precisam ser tratadas em terapia, com mais profundidade, porque às vezes, não, eu não vivo nenhuma situação de separação, né? Então, uma das causas do pé diabético é a pessoa viver a pessoa que tem problema no periósteo, naquele ossinho que vai quebrando do nada, né? É, ela está vivendo situações sérias de separação, né? São situações graves que afetam o osso, né? Então, ou ela perdeu pessoas importantes, pode ser que foi 20 anos atrás que ela perdeu alguém importante, às vezes uma mãe que perde um filho, uma gravidez que não deu certo e ela não consegue parar de se culpar por isso, ela não consegue viver com essa perda, ou há tanto jeito, tantas coisas, pessoas importantes que a pessoa perdeu, né? Ou também uma outra pessoa que eu atendi que estava o pé, que estava sempre na parte externa, ai, que é da parte externa, do lado do dedinho, esse osso que fica entre o dedinho até que no meio do pé, esse osso sempre inflamava de novo e quebrava, desmanchava. Então ela já tinha feito várias cirurgias, ele quebrava sempre de novo. E aqui ele estava tipo podre, ele crescia tipo joanete e depois ele desmanchava. E o que que ela tinha ali? Ela estava querendo afastar a mãe. A mãe dela era muito invasiva. Então, o pé esquerdo tem a ver com a mãe, com os filhos, toda a parte materna nossa, né? Então, ela vivia conflitos, sim, é como se ela estivesse usando o pé todos os dias para chutar a mãe para longe, né? E isso vai para o periósteo que vivia inflamado. Então, ela tinha atritos sérios com a mãe que invadia o espaço dela, o território dela. E ela não era diabética, mas os médicos já tinham deformado o pé dela, toda a lateral aqui, de tanto cortar e cada cirurgia afeta de novo o periósteo, né? Porque imagina uma cirurgia, você corta de novo, enche de medicação. Aquilo é como uma agressão física. Aí tem conflito de ataque também, que é um outro conflito. Quem faz cirurgia, quem faz a raspagem no pé, a debridamento, acho que falam do diabetes, a pessoa que faz o debridamento, cada vez que aquele profissional da saúde debrida, que tira a sujeira, pode aplicar o melhor medicamento. O que que o osso faz? Ele começa a crescer mais rápido de novo para se proteger contra aquela invasão, aquele ataque que ela está vivendo, né? Então, cada debridamento ativa de novo o conflito de ataque e de separação também, às vezes, porque indiretamente o pé está dizendo: eu quero distância desse dessa pessoa, dessa ferramenta, desse remédio, daquilo que está invadindo aqui que está atacando o meu pé. Obrigada, Cíntia. É um tema muito comum, só que as pessoas acreditam que o pé diabético é causado pela diabetes. Então, as pessoas perdem os pés, perdem as pernas, porque elas estão presas nessa crença, como eu expliquei lá no começo da live, né? Então, a pessoa que tem o problema relacionado com a derme e com o periósteo, ou com o periósteo, ela vive situações de querer separar ou de estar separada e querer ficar junto, né? Por quê? Porque ela tem uma dor lá dentro de que se eu perdi aquela pessoa importante, às vezes pode ser a mãe que morreu, que é o normal, nossa mãe morrer primeiro, né? Então, a pessoa que perde a mãe, que perde o pai, que perde o ente querido, e tem tanta culpa, tanta dor em relação a essa perca, inconscientemente ela está dizendo assim para si: não tem mais sentido eu continuar pisando nessa terra, nesse chão, se aquela pessoa não tem direito de pisar aqui. Então, quando a gente perde alguém que não pode mais caminhar, que não pode mais pisar, pode dar DHS, que é o conflito biológico, de eu não mereço pisar nesse chão. Então o pé começa a deformar inteiro na parte que ele pega no chão, né? Maria da Guia, sempre achei interessante o tema sobre diabetes. Obrigada também, porque era o meu problema mesmo. Oh, minha cunhada linda, bem-vinda.
Então, o pé que vai deformando, como eu estava falando, já lá no começo, quem chegou depois, se quiser assistir a gravação, vai ficar no YouTube também. E poucas pessoas de fato, Maria, coloquei lá no começo, que a gente perde nossos pés, os nossos pés se deformam por falta de conhecimento. Porque a gente fica na crença que é a diabetes que deforma o pé, então não tem nada para fazer. Agora, se eu busco conhecimento sobre a causa real, que é o que eu estou trazendo aqui, o pé se deforma porque a pessoa está vivendo situações que podem ser internas, de, como eu estava falando em relação à morte de alguém, uma perca de alguém muito importante, de não aceitação, de não conseguir conviver com isso, ou pode estar vivendo conflitos externos. Pode ser que alguém está invadindo o meu território, como eu comentei da outra paciente que estava com o pé deformando por causa da mãe que invadia o território dela, mesmo sem ela ter diabetes. E aquela outra senhora que eu comentei antes, que deformou todos os pés, que os dedos fizeram isso para lá e para cá e se encavalaram, essa senhora, ela estava vivendo situações, eu não consigo olhar para minha vida, eu não consigo olhar para frente. Então eu preciso me encolher porque a minha vida é uma eca. Eu não merecia estar viva, minha mãe não cuidou de mim, então eu não mereço viver. Eu quanto mais eu me encolher, mais eu seguro eu vou estar. E o pé vai fazer isso, o pé vai começar a encolher sempre mais, né? Aí forma aquele problema nos dedos que a pessoa não sabe de onde vem, né? Então, é uma situação de falta de dignidade de estar, falta de dignidade de estar viva. Poucas pessoas. Ah, tá, deixa eu ver o comentário da Maria. Depois vou te chamar para gente conversar sobre. Isso, Maria, estou sempre disponível. Pode me chamar abaixo do vídeo do YouTube, pode encontrar meu WhatsApp, pode. Estou de férias, mas estou disponível para responder sempre, né? Porque quanto mais pessoas têm conhecimento, mais pessoas estão se curando e cada pessoa que melhora do seu próprio pé, da sua própria vida, ela está impactando outras pessoas a também manterem mais dignidade, né? Então a vida vai ficando mais leve, né? Então, ainda continuando sobre o que pode causar o conflito que afeta o periósteo ou a derme. A pessoa, como eu comentei, ela pode estar sentindo ataque à própria integridade dela, né? Então, pode ter agressões reais ou imaginárias. Então, imagina uma pessoa idosa no nosso país, no mundo todo hoje. Como as pessoas idosas vivem, né? Todo idoso vive situações de ataque à integridade. Por quê? Porque tem muita comparação, tem muita situação que o idoso é jogado para o escanteio, o idoso não tem valor. Mas quem pode mudar isso? Eu buscar o meu próprio valor, o meu autoconhecimento. Então, se você está se sentindo atacado na tua integridade, na idade que você tem, não, eu já tenho 61 anos, ninguém me respeita mais. Se eu tivesse 20, 30 e fosse toda poderosa, rica, as pessoas iam me respeitar. Isso é uma crença que faz com que teu corpo adoeça porque você não está sabendo o seu próprio valor. Você está vivendo situações imaginárias que nem sempre são reais. E agressões reais também acontecem muito. Quantos idosos que família fala que cuida, 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 mas ninguém respeita a opinião, ninguém respeita o chão que ela pisa. Então, manda ela ficar quietinha, manda ela ficar sentada lá. Ah, não, você tem perigo de cair, você é idosa, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E isso o idoso vai entendendo que tudo é proibido. Então, isso é um ataque à própria integridade. Mais um conflito. Tem mais dois pontos que já estou encerrando. Nossa, meu tempo já correu demais aqui, né? Ela também, a pessoa pode estar vivendo situações em que ela se sente suja, ela se sente indigna. E quem não, por exemplo, vive uma vida, tem pessoas que vivem uma vida inteira fazendo coisas erradas moralmente, né? Então as pessoas, ela mesma se condena por ter sido uma pessoa repulsiva. Esses dias atendi um senhor de 82 anos
que ele estava totalmente convicto que tudo que ele viveu na vida dele não tinha perdão, que nem Deus poderia perdoar ele. Imagina os filhos. Aí ele se afastou de toda a família, mas ele me achou no Instagram e me chamou para fazer um tratamento. Mas a convicção que ele tinha que aquilo que ele fez na vida foi tão sujo, tão indecente, tão repulsivo, que ele começou a desenvolver uma diabetes quando ele começou a fazer terapia. Então, ele viveu umas situações depois dos 70 anos, que ele buscou ajuda de um psicólogo, e depois ele desenvolveu diabetes. A consciência que ele desenvolveu: eu sou uma pessoa repulsiva, eu sou uma pessoa nojenta, então eu não mereço perdão de ninguém. E começou a deformar o pé dele muito rápido. Porque se eu me considero uma pessoa suja, uma pessoa indigna, não mereço ser filha de Deus, a diabetes aumenta, a insulina aumenta, tudo se desequilibra. Por quê? Porque todos têm direito ao perdão. Todo mundo vive a vida que acha que pode viver, então faz coisas erradas. Todo mundo faz coisas erradas, não existe pessoa que não faz, né? Mas a questão é não conseguir se perdoar. Aí a pessoa não consegue aceitar o que ela viveu e ela desenvolve um ódio interno, um conflito de nojo, de asco por si mesma. Aí depois dos 70 e tanto começou a diabetes acelerada e começou a deformar ele todo, né? Então isso porque é uma doença autoimune pela medicina convencional, porque o corpo está se destruindo. Mas o que está por trás disso é a mentalidade, a percepção de si mesmo, né? E o último item que eu anotei aqui é que a pessoa pode também estar sendo obrigada a viver num local que ela não deseja estar. Então, a pessoa diabética que desenvolve ou que começa a deformar o pé, começa com dor no pé, diabética ou não, ela precisa olhar para as situações que ela vive. Eu estou pisando no chão que eu quero pisar? Ou eu estou sendo obrigada a ficar nesse chão que aqui, que me adoece, que me deixa totalmente indefeso, que não me deixa fazer o que eu gostaria de fazer? Então, a pessoa que vive em situações de ser obrigada a viver num ambiente que ela não gosta, que ela não se sente acolhida, que ela não se sente pertencente, o corpo começa a aumentar mais ainda a glicemia, começa às vezes a produzir ainda mais insulina ou menos insulina, isso depende muito da percepção, e os pés começam a se deformar. E muitas vezes, junto com isso, também começa a problema de cegueira, problema de visão. Então, nada é separado, né? Tudo é interligado. Então, não existe sintoma por acaso. Isso que o Dr. Hammer descobriu com a medicina germânica. Tudo que nosso corpo faz é porque ele sente que é obrigado, precisa fazer isso para salvar a nossa vida, né? Então, não existe acaso em nenhum sintoma.